Olá galera, matemática básica, números racionais. Na aula de hoje abordaremos o que é uma dízima periódica e como encontrar uma fração geratriz. Dízimas periódicas nada mais são do que aqueles números infinitos como, por exemplo, 0,222222. Ou seja, o que vem depois da vírgula são números que têm um padrão de repetição. Percebam que 0,2222 existe um período que está se repetindo. Por isso nós chamamos de dízima periódica. E essas dízimas periódicas, elas são geradas através de uma fração. Quando eu pego um determinado valor, divido por outro e a divisão não dá um resultado exato, ela acaba gerando essas dízimas periódicas. E o nosso objetivo é justamente encontrar essas frações, ou seja, as frações geratrizes, as frações que geram as dízimas periódicas. Tranquilo? Então nós vamos pegar o nosso primeiro exercício para que vocês entendam como é que fica esse encontro, né, de como encontrar essas frações geratrizes. Vamos lá, leitura do exercício. Encontre as frações geratrizes para as dízimas periódicas a seguir. Letra A, 0,222. Letra B, 1,232323. Letra C, 0,1333. Percebam que nós temos três exemplos. O primeiro exemplo, na letra A, nós temos um padrão simples, ou seja, 0,222. No segundo exemplo, na letra B, nós já temos uma dízima periódica onde o período ele vai ser formado por dois algarismos, 0,23, 23, 23. E na letra C, nós temos 0,1333. Esse 1 ele não é um padrão de repetição, mas ele está depois da vírgula. Vamos ver como é que nós procedemos para encontrar, então, essas geratrizes. Vamos lá, a solução? Bom, percebam aqui, olha, que quando a gente tem na letra A 0,222, eu vou chamar esse valor de x. Então, nós teremos a seguinte situação, olha, x igual a 0,222. Eu vou usar essa incógnita x para nos auxiliar a encontrar a fração geratriz. Nesse caso, como o nosso período é um período simples, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar essa dízima por 10. Mas por que por 10? Quando a gente multiplica por 10, o que vai acontecer com o nosso número? Eu vou correr a vírgula uma casa para cá. Então o que é que vai acontecer? O primeiro membro era x, eu vou multiplicar por 10, vai virar 10x. No segundo membro, eu tenho 0,222. Quando nós multiplicamos por 10, corremos a vírgula e esse número ele passa a ser 2,222. Com que intuito que a gente faz isso? Quando nós pegarmos a segunda parte e subtrairmos da primeira, o que é que vai sobrar? 10x menos x vai resultar em 9x. Igual, do lado direito, nós vamos fazer o quê? 0,222, que eu vou subtrair de 2,222. Os números que vêm após a vírgula são iguais, então eles vão acabar se cancelando. Quando eu fizer a subtração de 2 menos 2 vai dar 0, 2 menos 2 vai dar 0, 2 menos 2 vai dar 0. Então nós vamos ter apenas um número inteiro, ou seja, o que vem antes da vírgula. 2 menos 0, que vai resultar em 2. Caímos numa equaçãozinha bem simples, olha, 9x igual a 2. O 9 nós passamos para o outro lado no processo de divisão, x igual a 2 sobre 9. Pegue na sua calculadora e faça essa continha aí, ou faça a continha do lado do papel. 2 sobre 9, se você dividir 2 por 9, você vai chegar no resultado 0,22222. Isso é uma dízima periódica. Tudo bem? No item B, olha,
x igual a 1,232323. Perceba que eu estou usando também uma variável auxiliar, uma incógnita auxiliar. Eu vou usar o x e eu vou dizer que x é igual a essa dízima periódica. Veja que agora no nosso período eu tenho dois algarismos. O que se repete é o 23, 23, 23. Eu vou então multiplicar por quê? Dois algarismos, multiplicamos por 100. E aí nós vamos ter, do lado esquerdo, x vezes 100 vai dar 100x. E do lado direito, ao invés de correr uma casa, nós vamos correr duas. Porque eu tenho dois algarismos como período. Então vai ficar 1, olha, quando a gente corre para o lado 2 e 3, então vai ficar 123. Tudo bem? Olha, o que vem depois da vírgula 23, 23, 23, se eu subtrair um pelo outro, vai resultar em zero. Então, eu acabo tirando isso aí da nossa conta. E nós vamos ter 123 menos 1, que vai dar 122. Do lado esquerdo, 100 menos 1, 100x menos 1x, 99x. Esse 99, ele passa para o segundo membro e nós teremos, então, 122 sobre 99. Lembra que o 99 estava multiplicando? Ele passa na operação inversa, no caso, na divisão. E essa vai ser a fração geratriz que resulta em 1,232323. Encontrar a fração geratriz é justamente isso. É a fração que gera aquela dízima periódica. Tá bom? Na letra C, percebam que nós temos, 0,1333. O 1 que vem após a vírgula, ele não é um padrão de repetição. Ele não é um período da nossa dízima. Então, eu vou multiplicar primeiro por 10. Daí eu me livro desse 1 após a vírgula. Então, nós temos, x igual a 0,1333. Quando eu multiplico os dois lados por 10, 10x igual a 1,333. Eu não posso subtrair essas duas parcelas, por quê? Se eu subtrair, aquele 1 que está após a vírgula, ele ainda vai provocar um problema para a gente, ele vai nos atrapalhar. Então, eu multiplico novamente por 10. E nós teremos, então, 10x vezes 10 resultará em 100x, igual a 13,333. Corri mais uma casa para a direita. Olha, se eu subtrair agora essas duas últimas parcelas, percebam que 100x menos 10x vai dar 90x, igual 13,333 menos 1,333. O que vem depois da vírgula nas duas parcelas só são números iguais a 3. Então aí, 3 menos 3 dá 0, 3 menos 3 dá 0, 3 menos 3 dá 0. 13 menos 1 vai dar 12. E aí nós ficamos com 90x igual a 12. O 12 que multiplica x passa para o segundo membro dividindo, e nós vamos ter então x igual a 12 sobre 90. Simplificamos por 2, nós vamos ter então 6 sobre 45. Ainda dá para simplificar por 2 e nós teremos então, dá para simplificar por 3 e nós teremos 2 sobre 15. E essa vai ser a nossa fração geratriz, ou seja, a fração que gera aquela dízima periódica 0,1333. Tudo bem? Percebam que, para encontrar a fração geratriz, nós vamos usar uma variável auxiliar. No nosso caso, nós usamos o x como variável auxiliar. Nós temos que perceber quem é o padrão, ou seja, qual é o período que eu tenho de repetição na nossa dízima periódica. Proceder de que forma? Multiplicando por 10, por 100, por 1000, dependendo de quantos algarismos formar esse período. Subtraio as parcelas e aí então caio na equaçãozinha do primeiro grau. Isolo a nossa incógnita, a nossa variável x e chego a uma fração. Essa fração é o que nós chamamos de fração geratriz, a fração que gera a dízima periódica.
Tudo bem? Então encerramos aqui o nosso encontro de hoje e não esqueçam, aprenda o nosso novo jeito de aprender. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e acompanhe o nosso Facebook.